Hoje eu vou tentar fazer o impossível, derrotar o It, a coisa, mas não o palhaço. Eu tô falando da entidade cósmica que existe além do tempo, do espaço e até da própria narrativa. Pennywise não é só um monstro, ele é o caos primordial, nascido antes do próprio deus Gun. E se você ainda acha que dá para vencê-lo com coragem ou amizade, você não faz ideia do tipo de horror que estamos falando e que estamos enfrentando. Fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar quem ou o que realmente pode destruir o medo em sua forma pura. Você precisa ter noção que o Pennywise não é apenas um monstro físico, mas a manifestação perceptível de uma entidade cósmica que existe além do próprio tempo, do espaço e das leis da narrativa. Ele é o caos primordial do macroverso, ruindo, oriundo do Prim, o oceano do nada, anterior ao próprio Gun, e sua verdadeira forma são as Deadlight, luzes que não pertencem a nenhuma geometria ou dimensão compreensível. Pennywise não é só uma ideia viva, ele é um horror, um medo e a dissolução da forma. Ele existe fora do espaço e tempo, além da Torre Negra, acima das camadas do curto tempo, longo tempo, todo o tempo, e rege todas as realidades conhecidas. Ele devora realidades inteiras e ameaça o equilíbrio dos feixes criados por Gun. Por isso, derrotá-lo não é apenas um ato físico, mas metafísico, narrativo e conceitual. Porque Pennywise ele é imortal dentro da cosmologia de King. Pennywise ele é um ser que transcende o macrocosmo. Ele vive nas ordens mais elevadas da ontologia. É a senhora de uma realidade exclusivamente sua. Está além da Torre Negra, ou seja, fora do alcance de Gun e dos feixes. Isso o torna a coisa um ser indestrutível e a tartaruga, o Maturin, criadora, não consegue destruí-lo. A única vitória, entre aspas, sobre o It no livro é algo simbólico, ritual de Shod, onde a vontade, a fé e a união, representações do branco, o princípio do Gun, enfraquecem temporariamente o horror da coisa, ou seja, o Pennywise não morre, ele apenas regride ou se dissolve até se reconstituir. Só entidades que operam no mesmo plano do Gun ou acima poderiam destruí-lo de forma absoluta. Como enfrentar o Pennywise? Nível 1. Entidades físicas e metafísicas inferiores ao macroverso. Vamos usar alguns exemplos, como então Goku Instinto Superior, Superman Prime 1 Million, Uniking Thor, Saitama, Homelander, Kratos, Darkseid, Thanos com a manopla, Doutor Estranho e muitos outros. Nenhum deles sequer compreenderia o Pennywise na verdadeira forma. O contato direto com as Deadlights destruiria a sua mente, corpo e alma simultaneamente. Eles operam em universos contidos dentro da torre, ou seja, são histórias dentro do multiverso de King. O Pennywise os veria como personagens bidimensionais. A derrota para esses seres seria instantânea, pois o Pennywise ele nem precisa lutar, bastaria existir. Indo então para nível 2, entidades multiversais arquétipos dentro da torre, onde o Tribunal Vivo, Eternidade, o Anti-Monitor, Perpétua, Darkseid verdadeiro, Lúcifer Mono Stark, a presença ou então Irulivitar de Tolkien. Essas entidades, por exemplo, poderiam enfrentar o Pennywise apenas parcialmente, mas não destruí-lo, porque todas elas são reflexos de realidades contidas dentro da Torre Negra, ou seja, o Gun ele é superior a elas, e Pennywise ele é o oposto do mesmo Prim que gerou o Gun. Mesmo o Lúcifer ou a presença seriam em essência entidades narrativas dentro de um universo já subordinado à cosmologia de King. Eles até podem enfrentá-lo em uma batalha conceitual, mas não matá-lo, porque o Pennywise ele representaria o caos que
existe antes de Deus. No máximo, um aprisionamento temporário, como um Gun fez indiretamente com o Underdark. Já o nível 3 são entidades transcendentes ou equivalentes ao Gun. Personagens com altas capacidades como o Gun de Stephen King, a Feterina Augusta Aurora de Umineko, Kami Tenshi de Tenchi Muyo, Deanna Bolval da Marvel, o escritor da DC e muitos outros. Aqui, a disputa deixa de ser entre seres e vira entre autores e conceitos. Pennywise, ele é a ideia do medo, mas o Gun e outros seres autorais são a ideia de criação. Apenas uma entidade que transcende a própria narrativa ou que reescreve as leis da existência podem derrotá-lo. A Feterine ou The Winter da própria DC poderiam vencer porque eles manipulam a narrativa em si, alterando o script onde o Pennywise existe. E como o Pennywise ele depende da mente dos autores, onde é dito no livro que os autores são aterrorizados por ele, o autor supremo poderia apagar a sua existência conceitual, transformando o medo em algo que não pode mais ser contido. Azathoth de Cthulhu Mitos H.P. Lovecraft, poder dele, o núcleo da existência, intitulado de Deus idiota, o torna toda a realidade. A realidade é seu sonho. Se ele acordar, tudo se apaga. Ambos representam um caos primordial, mas o Pennywise ele é consciente e sádico, enquanto Azathoth ele é puro instinto. Azathoth ele engoliria o It por seu caos que sonha o caos, mas sem a intenção. Seria uma vitória mais passiva do próprio Azathoth. O próprio Gun que poderia reintegrar o Pennywise ao Prim, voltando ao final, mas não matando ele, no sentido convencional, porque o Prim não pode ser eliminado. Somente entidades autorais, metaficcionais, absolutas podem derrotar Pennywise de forma real, reescrevendo o próprio conceito de medo. O caminho mais eficaz para derrotar o Pennywise seria três caminhos possíveis para derrotá-lo ou neutralizá-lo. Primeiro, apagar a história onde ele existe. Somente o Autor Supremo pode reescrever a existência do Pennywise e fazê-lo nunca ter sido concebido. Isso equivale a retornar o caos ao silêncio do Prim. 2. Equilíbrio cósmico, onde o Maturin, a tartaruga, representa o oposto perfeito do Pennywise, unindo a ele ao Gun, onde Maturin pôde conter o It, não destruí-lo, mas mantê-lo em suspensão, impedindo que Todashi, o caos, devore as realidades. E 3. Destruição conceitual, um ser que transcenda a ontologia do medo, capaz de manipular a narrativa e o conceito de existência, como a Feterine, que edita as histórias dentro da história, ou The Winter, o deus da DC, onde poderia reescrever Pennywise como inexistente, tornando o medo impossível. Pennywise ele não é derrotado com força, mas com a narrativa. Ele existe porque alguém o concebeu, porque o medo foi imaginado. Para destruí-lo, é necessário que um ser que exista fora da imaginação, que controle a própria estrutura da ficção. Só personagens de alto nível ou com capacidade bem elevadas podem destruir, neutralizar ou derrotar, entre aspas, a coisa temporariamente. E mesmo assim, o Prim permaneceria, pois o caos em King nunca morre, apenas adormece até ser sonhado novamente. Mas e aí, como você derrotaria o It, a coisa? Qual outro personagem tem a capacidade de vencer o Pennywise? Diga nos comentários, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais.